E aí, pessoal? Beleza? Preparados para mais um Deep Dive com a gente? Opa, preparados. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, sei lá, acho que todo mundo tem curiosidade, né? Mexe com todo mundo. Riqueza. A gente vai tentar desvendar os segredos da prosperidade de verdade, com base no que o Dr. Lair Ribeiro fala. Isso aí. A gente se baseou num vídeo super legal do canal Lugar da Mente que explica as ideias do Dr. Lair sobre riqueza de um jeito bem fácil de entender. E tem muita coisa pra gente discutir, tipo, você já parou pra pensar de onde vêm as suas crenças sobre dinheiro? De onde será, né? Dr. Lair usa uma analogia interessante pra gente pensar sobre isso. Imagina, você criancinha na mesa com a família, aí seu pai fala: prefiro ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Nossa, que pesado. Que impacto você acha que isso tem na cabeça de uma criança? A gente acaba absorvendo essas ideias como verdades absolutas, né? Sem questionar. Total. E o problema é que essa crença, mesmo que a gente nem perceba, pode acabar limitando a nossa relação com a grana lá na frente. Verdade. A gente cresce achando que para ser rico tem que ser desonesto. E o Dr. Lair quebra essa lógica, né? Ele mostra que ser rico ou pobre não tem nada a ver com ser honesto ou desonesto. Porque são coisas totalmente separadas. E para ilustrar como essas crenças impactam nossa vida financeira, ele usa a metáfora da roda da abundância. Essa metáfora é demais. Me explica de novo como é que funciona. Imagine uma roda com dois lados. Doar e receber. Para essa roda girar sem travar, os dois lados precisam estar equilibrados, funcionando juntos. E o que acontece quando a gente sente que a roda da abundância está meio emperrada? Qual é o problema? Geralmente a gente tem uns bloqueios emocionais que impedem esse fluxo natural da prosperidade. Sei lá, tipo, medo de perder o que a gente tem. Isso! Medo de doar, de perder o controle, aí a gente fecha a mão para a vida, sabe? É como se a gente pisasse no freio da roda. Exatamente. E o mesmo vale para quem tem dificuldade em receber. Tipo, se achar que não merece ou ter medo de dar errado. É isso aí. A gente pode nem perceber, mas essas crenças limitantes estão ali travando tudo. E como a gente faz para destravar essa roda e deixar a abundância fluir? O Dr. Lair dá várias dicas para a gente turbinar essa roda da abundância. Tipo, Uma delas é a generosidade. Ele até diferencia caridade de generosidade, Cipriano. interessante. E qual a diferença? Caridade é doar para quem precisa, é compaixão. Mas ser generoso vai além, é doar para quem não precisa. É um ato de amor e abundância. Entendi. Sim. Tipo, dar um presente para um amigo que pode comprar aquele presente só para demonstrar carinho. Exatamente. E a generosidade, quando é sincera, sem esperar nada em troca, abre os canais da prosperidade na nossa vida. É como se a gente mandasse um sinal para o universo. Tô pronto para receber, tô aberto à abundância. É isso aí. Mas e aquela história do camelo passando pelo buraco da agulha? Sempre me deixou meio encucado. Muita gente usa essa frase para dizer que dinheiro e espiritualidade não combinam. Mas o Dr. Lair tem uma interpretação diferente. Né? Fundo de agulha era um portão estreito em Jerusalém. Os camelos só passavam por ele sem as mercadorias, ou seja, desapegados dos bens materiais. Então a mensagem é sobre desapego. Tipo, você pode ter grana, mas não ser escravo dela. Exatamente. A riqueza é como uma ferramenta. Uma faca pode cortar um bolo ou machucar alguém. O problema não é a faca, mas quem usa. Faz sentido. E aí entra a importância da mentalidade, né? Total. Cultivar pensamentos e atitudes que nos conectem com a abundância. E para começar a construir essa mentalidade, o Dr. Lair propõe um exercício. O dízimo pessoal. Dízimo, pessoal. Como assim? É guardar 10% de tudo que a gente ganha. Não para doar, mas para criar um fundo de prosperidade para a gente mesmo. Interessante. Mas por que 10%? E por que guardar em vez de investir ou pagar dívidas? Segundo o Dr. Lair, o 10 simboliza a criatividade e o início, e o 0 a multiplicação. Guardando 10%, a gente sinaliza para o nosso subconsciente que vivemos em abundância. Tipo um exercício de autoconfiança financeira. É isso aí. A gente reforça a ideia de que já tem o suficiente, que a abundância já faz parte da nossa realidade. Essa prática também ajuda a ter mais disciplina com o dinheiro, né? Controlar os gastos e construir uma base para o futuro. Com certeza. E por falar em gastos, o Dr. Lair também fala sobre a lei do gastar. Lei do gastar. Basicamente, ela diz que o valor do dinheiro é relativo, definido pelo comprador e vendedor em cada transação. Tipo, se eu acho um carro caro, posso negociar e conseguir o desconto. Exatamente. O Dr. Lair usa o exemplo do carro. Conversando com o vendedor, entendendo as necessidades dele, você pode conseguir um preço melhor. Então a gente pode e deve negociar. Claro. E como diz o Dr. Lair, não é quem ganha muito que enriquece, mas quem sabe gastar.
Verdade. Mas e quando a gente sente que tem algo bloqueando a prosperidade, algo mais profundo? O Dr. Lair fala sobre os pesos pesados que podem influenciar a nossa capacidade de gerar riqueza. Pesos pesados. Tipo o quê? Um deles é a forma como a gente nasceu. Como assim? A forma como nascemos impacta a nossa vida financeira. Parece loucura, né? Mas se a gente não foi bem-vindo ao mundo, se o parto foi traumático para nossa mãe, a gente pode carregar isso no subconsciente. Tipo uma crença de que não mereces feliz, abundante e próspero. Exato. E outro peso pesado é a crença no karma. A ideia de que a gente está preso a um destino por causa das vidas passadas. Isso, mas o Dr. Lair acredita no livre-arbítrio. O enxoval? Ainda bem. Ele defende que o presente é mais importante que o passado. A gente tem o poder de escolher o rumo da nossa vida. Então a gente não precisa ficar preso ao passado, ao karma, às crenças limitantes. A gente pode escolher construir uma nova realidade, inclusive financeira. Exatamente. A gente não é vítima do passado. E para começar essa jornada, o Dr. Lair dá um último conselho. Conhecimento sem ação é inútil. Ou seja, a gente precisa colocar em prática tudo o que aprendeu. É isso aí. Experimentar, observar os resultados e ajustar o rumo. E aí, prontos para continuar a nossa imersão no mundo da riqueza com o Dr. Lair Ribeiro. Preparadíssimo. A gente viu na primeira parte como a mentalidade impacta a prosperidade, né? Aquela metáfora da roda da abundância me fez pensar bastante. Né? O Dr. Lair coloca a mentalidade como base para tudo. Ele até quebra aquela ideia de que ter dinheiro é ruim, sabe? Ah, verdade. Ele usa a analogia da corda, né? Isso. Uma corda pode servir para muita coisa, tanto para coisas boas quanto para ruins. O problema não está na corda, mas em quem usa. Faz todo sentido. E ele dá vários exemplos para mostrar que a riqueza, quando conquistada de forma ética, pode ser usada para realizar sonhos, ajudar o próximo, até para evoluir espiritualmente. A gente viu também a diferença entre caridade e generosidade, lembra? Sim. A caridade foca em suprir necessidades, já a generosidade é um ato de amor e abundância, vai além da necessidade. Exatamente. E praticar essa generosidade, segundo o Dr. Lair, meio que abre caminho para mais prosperidade na vida da gente. É como se a gente falasse para o universo, olha, eu tenho o suficiente para compartilhar, para celebrar a vida. E por falar em celebrar a vida, a gratidão também entra em jogo, né? Com certeza. A gratidão é como um imã para a prosperidade. Quando a gente agradece pelo que já tem, a gente atrai mais coisas boas. Tipo, mudar o foco daquilo que falta para aquilo que a gente já tem, né? Exatamente. A gente cultiva a sensação de que já tem o suficiente, de que tá tudo bem. E como é que a gente coloca essa mentalidade de prosperidade em prática? Uma ferramenta que o Dr. Lair sugere é o dízimo, pessoal, lembra? E, sim, guardar 10% de tudo que a gente ganha, né? Mas ainda fiquei com uma dúvida. Por que guardar esse dinheiro em vez de investir ou usar para pagar dívidas? A ideia é criar um colchão de segurança, um símbolo da prosperidade. É como se a gente mostrasse para o nosso subconsciente: "Ei, eu tenho o suficiente, sou próspero, mereço ter abundância na vida." Entendi. É fortalecer a crença na nossa própria prosperidade. Isso aí. E além do dízimo pessoal, o Dr. Lair fala da lei do gastar. Ele mostra que o valor do dinheiro é relativo, definido na hora da compra, entre comprador e vendedor. Ah, tipo no exemplo do carro que ele deu, né? Exatamente. Mesmo se o carro tiver um preço alto, a gente pode negociar e conseguir um desconto. O valor não é fixo, ele depende da percepção de cada um. Ou seja, pequinchar é essencial. Com certeza. Saber negociar faz toda a diferença para quem quer prosperar. Aliás, falando em prosperidade, lembra daqueles pesos pesados que a gente comentou na primeira parte? Ah, sim, os bloqueios que podem atrapalhar a prosperidade, né? Tipo a forma como a gente nasceu e a influência do karma. Isso. O Dr. Lair explica que se não fomos bem-vindos ao mundo, podemos carregar essa negatividade no subconsciente e criar a crença de que não merecemos ser prósperos. E essa crença acaba se manifestando na nossa vida financeira, né? Ele também fala sobre a crença no karma, que pode dar a sensação de que estamos presos a um destino. Mas ele defende a ideia de que o presente é mais importante que o passado. Ufa, que bom. Ele acredita no livre-arbítrio. A gente tem o poder de mudar nosso destino. Então a gente não é refém do passado nem do karma. Não. A gente pode criar a realidade que quiser, inclusive a financeira. E para colocar tudo isso em prática, ele nos convida a agir. A gente precisa experimentar os ensinamentos e ver o que funciona, né? Isso. Experimentar. Observar os resultados e ir ajustando o caminho. Nossa, quanta informação valiosa sobre riqueza a gente já viu até aqui, né? Mas me diz, qual o ponto principal que a gente precisa ter em mente para realmente alcançar essa prosperidade de verdade? Acho que em meio a tantas dicas e ferramentas, o Dr. Lair sempre volta para um conceito fundamental:
o autoconhecimento. É tipo, a gente precisa se entender primeiro para depois saber lidar com a grana. Exatamente. É olhar Yeah. para dentro, entender nossos valores, crenças, sonhos, para aí sim traçar um caminho para prosperidade. Ele fala do perigo de correr atrás da riqueza só por status, sabe? Isso aí. Tipo, querer a mansão, o carrão, mas sem ter nada a ver com a gente. Isso. A gente tem que buscar uma riqueza que faça sentido para nossa vida, que esteja alinhada com nossos propósitos, com o que realmente importa. Não é só acumular bens, é construir uma vida completa, abundante em tudo. E como a gente faz para trilhar esse caminho do autoconhecimento e da prosperidade autêntica? Uma das primeiras coisas é questionar as crenças limitantes que a gente herda, sabe? Tipo, Dinheiro é sujo, rico é egoísta, eu não mereço ser rico. Essas coisas podem estar no nosso inconsciente travando a prosperidade. é como se fossem correntes, né? A gente precisa se libertar. Com certeza. E além de questionar as crenças, o Dr. Lair sugere que a gente observe nossos hábitos com o dinheiro, como a gente gasta, como investe, como lida com a prosperidade. A gente age no automático às vezes, né? Sem parar para pensar. E aí a gente pode acabar repetindo padrões que nos prejudicam, tipo gastar demais ou ter medo de investir. O importante é ter consciência e mudar esses hábitos. E para mudar, o que a gente faz? Ele incentiva a gente a buscar conhecimento, a estudar sobre finanças, investimentos, aprender com quem já sabe, né? Ler livros, assistir palestras, fazer cursos. Exatamente. É. Ele também fala da importância de ter mentores, pessoas que já conquistaram o que a gente busca e podem guiar a gente. Tipo, tem um atalho, né? Mas e se a gente não tiver um mentor? A gente pode buscar conhecimento em livros, cursos online, podcasts, por exemplo. O importante é estar sempre aprendendo e buscando crescer. É aprendizado constante, né? Sim, essa mentalidade de querer sempre evoluir é essencial para a gente alcançar a verdadeira riqueza. Mas de nada adianta só saber, a gente precisa agir. É colocar a mão na massa. Isso. Usar o conhecimento que a gente tem e ver o que funciona pra gente. Experimentar, observar os resultados e ir ajustando o caminho. Então, para a gente finalizar, fica a mensagem. Autoconhecimento, ação e persistência são essenciais para a gente alcançar a prosperidade que a gente busca. Exatamente. Cada um tem a sua jornada. O importante é encontrar o caminho que te leva em direção à vida que você quer. E aí, pessoal, gostaram do nosso Deep Dive? Qual foi a dica mais valiosa para vocês? Contem para a gente nos comentários. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.